Olá, bem-vindo a mais um episódio no canal Momento de Pausa. E hoje temos mais uma visita com uma história para ser compartilhada e vocês vão ver que história maravilhosa. Bem-vinda, Regi. Obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com o convite e feliz por estar aqui também. Que bom. Regi, então vamos lá, vamos se apresentar para que todo mundo conheça a Regi. Quem que é a Regi? Olha, a Regi, né? Eu gosto de falar na primeira pessoa que eu sou uma pessoa bem simples. Meu nome é Rejane. Eu sou nascida no interior do Paraná e vim para Joinville desde criança. Moro na mesma rua desde pequenininha, desde criança. Sou uma pessoa comum, como qualquer outra, com uma história de bastante batalha, bastante luta, trabalho. Que bacana. Qual a cidade do Paraná? De Realeza. Realeza. Interior de Realeza, lá Perto da onde, Regi? perto de Cascavel, Ah, lá para cima, sentido de assim. Cascavel para lá. Perto de Foz ali? Isso. Mas desde criança moro aqui, né? Uhum. Desde pequenininha. Sou mãe, sou filha, neta, amiga, esposa e também empreendedora, né? Hoje, e quanto tempo você é empreendedora? Olha, boa pergunta, porque nós estamos quase de aniversário. Vai fazer 12 anos. 12 anos. Com a minha empresa, né? Uhum. Mas, assim, ó, a palavra empreendedora, eu acho que traz uma lembrança, assim, um desbloqueio de memória lá das antigas. Uhum. Eu acho que empreendedora mesmo, eu comecei quando eu ainda era criança. Sabe quando desperta aquela vontade de a gente ser alguma coisa? Uhum. A vontade de a gente fazer alguma coisa? Eu tinha entre 12 e 13 anos, mais ou menos. Eu lembrei, né, agora, foi num passeio de escola. Olha só Sabe que aqueles passeios de bacana. escola que a escola faz para cada turma? Vai passear para algum lugar, que daí a gente tem que pagar pelo passeio, né? Eu lembro que na época era bem caro. Assim, muitas famílias não tinham condições, a minha também não tinha. E a diretora dava como sugestão que a gente poderia levar algo para a escola para vender na hora do recreio. Hoje não é mais permitido, mas naquela época permitia, né? E a professora fez uma lista de alunos que gostariam de levar algo. Eu estava na lista, né? Eu era sempre uma das primeiras. Só que quando chegava no dia de um coleguinha levar, não levava. Ah, alguém quer trazer amanhã? Eu ergui a mão de novo, né? E assim foi indo. Assim, para resumir, quando chegou no dia do passeio, eu consegui o dinheiro do meu passeio, da minha irmã, que estava 2 séries, que a gente tem 2 anos de diferença, 3 anos de diferença, e sobrou, né? A mãe pagava os ingredientes, fazia os bolos, nega maluca, alguma coisa, e sobrou dinheiro e eu fui pro passeio. Então ali eu acho que nasceu a vontade de fazer algo, mas eu ainda não sabia o quê. Que bacana. Hoje E eu vocês tenho a minha empresa. eram famílias de quantos irmãos, Regi, vocês são? Nós somos em 3 meninas. 3 meninas? 3 meninas, 3 filhas. Somos bem unidas. Uma turma bagunceira, venho de família grande, né? Tanto do lado da minha mãe quanto do lado do pai. Todos bastante filhos e bastante primos, família bem grande, bagunceira. E animadas, E né? bem animada. E Turma bem animadas. bagunceira, gostam de fazer uma bagunça, fazer uma festa. E, Regi, e quando você tem a importância da escola, né? Dessas possibilidades, porque a escola é onde a criança deixou ali a família, deixou o ambiente, o habitar dela e foi para a escola. E a escola proporcionou algo, desenvolve algo nos alunos que muitos carregam para a vida toda ali, né? Isso, é uma parte que eu acho bem interessante, que a escola não é só a parte didática, né? Ela abriu um leque ali para mim, isso com uma idade assim, ó, entrando na adolescência. Ela abriu um leque de vontades, me despertou uma vontade. Só que daí ficou, né? A gente tem muitos projetos e pensa, de repente, eu quero ser médica, eu quero ser advogada, e por aí vai, né? Só que daí, com o passar do tempo, vai voltando, né? E a gente tendo mais clareza do que pretende fazer, que ramo pretende seguir, né? E aí você chegou, Regi, na sua fase adulta, você daí não chegou, não foi direto nos seus salgadinhos, você trabalhou em empresa? Sim. Como é que... Sim. Eu trabalhei em empresa, era CLT, sempre vestia camisa, né? Trabalhei sempre corretamente, sempre muito certinho.
E foi na última empresa que eu trabalhei, como CLT, eu trabalhava numa empresa que vendia produtos de higiene e limpeza. E lá nessa empresa, eu trabalhava o horário normal e eu levava meu filho para a creche de manhã cedo e eu tinha que pegar ele 5h30. Só que eu saía da empresa às 5h30. Eu já pagava aquele adicional para a creche segurar mais um pouquinho até eu chegar do trabalho. E eu ia de carona com uma amiga. Eu pagava o vale transporte para ela e a gente ia de carona, né? Eu ia de carona com ela. Na volta, ela me deixava na frente da creche para eu correr buscar o meu filho, que estava quase passando já do horário permitido do adicional. Então, a minha preocupação naquele momento era o meu filho. Eu queria trabalhar fora, ele já estava com 4 anos. Eu queria voltar a trabalhar, né? Não queria sair do mercado de trabalho. Porém, eu precisava, né? Porque meu marido, o trabalho dele, ele não conseguia buscar. Era pior para ele. Então, para mim, ainda desse jeito era ainda mais fácil. De repente, essa minha amiga saiu da empresa e eu precisei ir de ônibus. Nossa, quando eu precisei de ônibus, aí lascou, né? Aí naquele período ali eu fiquei assim muito preocupada porque eu chegava mais atrasada ainda. Eu pensava assim, eu preciso ter uma empresa, né? Ser empresária para ter mais tempo. Não sabe de nada, inocente. Aquela frase, né, típica que a gente pensa que vai ser mais fácil e acaba não sendo. Daí continuei como CLT por mais um tempo até surgir a vontade, né, e de colocar em prática algumas ideias. As ideias, né? O tempo, ele é algo assim, eu sempre tenho muito pessoal comigo que o tempo é muito valioso, né? É um tempo que é o momento, é aquele tempo. Então, e nós somos divididos por ciclos, fases da nossa vida que a gente tem que aproveitar aquele momento, né? Hoje tô ali, tô aqui, posso adquirir mais conhecimento, ser promovido e caminhar. Ou senão, não, agora já deu ali, aqui eu preciso agora engajar em outra, fazer sentido na minha vida, que hoje já não faz mais, né? Então, o tempo é o tempo, né? Porque, de repente, a gente tem algo e, de repente, não tem. E tem muitas situações na nossa vida que o tempo não volta, né? A gente só fica nas lembranças e não consegue resgatar, não é um objeto que você pode lá adquirir, comprar, devolver, pegar de volta, né? É verdade. E nessa fase em que o meu filho estava com 4 anos, a minha preocupação maior, eu queria ter o tempo para ficar com ele, de levar tranquilamente para a escola, de voltar, né, da escola com tranquilidade. Mas os horários não estavam fechando e eu precisava, eu queria também trabalhar fora, né? Aí, ali continuando nessa empresa ainda, que daí foi a última, né? Até eu abrir a minha própria empresa. Nessa empresa ainda, eu fazia lanche para levar para o serviço. Sempre gostei, né? Acho que veio já da mãe, que a mãe fazia pra gente, então a gente acaba pegando, né? E eu fazia lanche, fazia pãozinho assado, fazia uma nega maluca, uma cuca de banana, uma torta salgada e levava de lanche para a empresa e dividia com os meus colegas. Até que o pessoal começou a falar, Regi, é muito bom, por que você não faz para vender? Por que é assim, aquele outro tal? E sabe aquela coisa que você passou uma vida toda, uma temporada toda e não deu aquele tchan do que você ia fazer? Ali, numa conversa simples, que alguém elogiou, que estava bom, né? Uma conversa simples, alguém falou assim, já pensou Regi salgados ou doces salgados? E na hora deu aquele brilho no olhar, sabe? Da frase que a pessoa disse, que me chamou a atenção. A sementinha foi lançada, Isso. né? Aí eu cheguei em casa e comecei a pesquisar. Eu falei assim, eu vou comprar um cilindro elétrico para eu fazer os meus pãozinhos recheados. E quem sabe eu começo a vender. E nessa de pesquisar, né, sobre o cilindro elétrico, parece até que o Google, né, o algoritmo, que a gente sabe que é assim que funciona, ele lê o nosso pensamento até das coisas que a gente ainda não tomou a decisão. E começou a aparecer equipamentos industriais, de cozinha industrial, que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha trabalhado na área. E começaram a aparecer equipamentos industriais, de repente apareceu a máquina do salgadinho, e eu gostei, já na hora, já comprei a ideia, passei a ideia para minha família, que sempre a gente compartilha, né, as ideias lá em casa, e todo mundo gostou. Aí, eu lembro que na época até falei para minha mãe é falecida tem 2 anos, comentei com ela, né, se ela topava ser minha sócia. Ela disse que não, que financeiramente estava difícil, mas de qualquer apoio que eu precisasse de apoio moral, ou psicológico, ou no braçal, ela estava junto.
ela ia me apoiar e me ajudar no que fosse necessário. Aí sei que eu comprei a tal máquina, que eu vi na internet, fui numa feira que teve na Expoville, comprei a máquina, e dali em diante comecei, né? Comecei a comprar as coisinhas, trabalhando na empresa lá ainda. Permaneci na empresa, porque eu tinha dado a minha palavra que eu ficava até um determinado período, que ele precisava da minha ajuda ali, e eu continuei na empresa, e comecei, né? Aí comprando os equipamentos. Ai, e daí você fez na sua própria casa? Isso, daí a mãe cedeu um espaço que ela tinha nos fundos da casa dela, tinha Uhum. uma casa nos fundos do terreno. Eu reformei para poder fazer como cozinha industrial, né? Uhum. A vigilância fez a vistoria, a parte do bombeiro também fizeram a vistoria, olharam que estava tudo perfeito, tem que arrumar de acordo com as normas, né? Aí fiz tudo certinho lá nos fundos da casa da minha mãe e iniciei a empresa, só que permanecendo trabalhando. Então achei que eu sendo empresária, eu sendo, né, dona do meu próprio negócio, eu vou ter mais tempo. Que nada, né? Que daí Aí eu que a gente não trabalhava, tem, né? é verdade. Que daí eu trabalhava na empresa e ainda estava organizando, montando a minha empresa lá. Então eu estava trabalhando dobrado, né? Mas estava com o coração feliz, estava assim com aquele brilho nos olhos, estava dando tudo certo. Uma empresa, que nós criamos é um filho que a gente cria Isso! também, que tem que ter um olhar, um cuidado, né, algo É, eu lembro que uma colega minha que é terapeuta, ela sempre falava assim: "Olha, você criou, você embale, e ideias é igual filhos, né, então teve a ideia, daí acabou concretizando, é a tua energia que já está lá, então, né? Tem né". que dar continuidade, né? Uhum. E eu fiz. Aí dei a continuidade ali. É, assim, ó, por coincidência, foi bem nesse período. E iria iniciar a Copa de 2014. Estava no início da Copa de 2014. E eu iniciando a empresa e trabalhando fora, e ainda com a situação do filho, creche, trabalho, comprar as coisas. Eu pesquisava, tem que comprar tal coisa, né? Porque industrial, a Aham. gente não tem noção do tamanho de uma concha que usa em casa e uma concha industrial, um equipamento doméstico e outro de uso industrial, né? E eu comprando as coisas e preparando tudo. Daí eu comprei a máquina, minha máquina chegou, né? Fiquei feliz da vida. A empresa que eu comprei a máquina deu um curso, né, Ai, que para eu bacana. operar a máquina e também para transformar as receitas ali, que são receitas pequenas, em proporções maiores, né? E eles me davam esse auxílio dentro desse curso. E, por coincidência, esse curso foi no dia do 7-1 do Brasil, do Ah, futebol. Eu queria assistir o muito jogo, famoso esse do jogo, né? 7-1. E eu queria assistir o jogo, mas, né, para mim, o principal era o curso que eu tinha que fazer. E eu estava ali focada, né? O Aham. curso era um curso caro e como aquele que estava ali incluso, era gratuito porque estava incluso na compra da máquina, eu tinha que aprender naquele dia, né? Eu, a mãe e meu marido, ficamos ali os três, né? Para fazer o tal curso. E eles deram o curso, tudo. E dentro desse período do curso, que foi um dia inteiro de curso, e estava o dia do jogo, eu não sabia, mas durante aquele período em que eu estava fazendo os salgadinhos como teste, para ele ensinar a gente a operar a máquina, como teste, me ensinar a usar a fritadeira, ensinar a usar todos os equipamentos industriais que eu já tinha comprado, porém não sabia usar ainda. Eu ali usando os equipamentos, treinando, né? E as minhas irmãs pegavam os salgadinhos que já estavam prontos e saíram distribuindo pela rua toda. O povo da minha rua, os vizinhos assistindo o jogo e comendo salgadinho. E eu não tinha nem provado ainda, porque estava ali, né, toda empolgada de fazendo. E os meus vizinhos ali comendo salgadinho já. Aí no outro dia, eu fui para o trabalho, né? Trabalhava ainda fora. Eu fui para o trabalho, no caminhar a minha rua e subir a minha rua, daí um parava, Regi, teu salgadinho, mas como que esse povo todo sabe, né? Aham. Que eu não tinha comentado com ninguém. Não, todo mundo já comeu. E todo mundo gostou, tá aprovado, As irmãs acabaram sendo distribuindo na nossa rua toda, sem eu Aham, saber, porque eu estava tão focada no treinamento, né? aham. E elas foram distribuindo, então dali começou até a propaganda. Porque nada Olha, melhor do que as boca a pessoas que boca, né. conhecem e te Aham, conhecem também, né? Porque eu moro desde criança nesse local. aham. E nada melhor do que isso. Então foi uma propaganda assim, ó, excelente. Que bacana. Daí a Foi- partir desse momento, você se dedicou a Não, eu ainda tinha dado a minha palavra lá na empresa onde eu trabalhava, que eu ia ajudar ele até contratar uma outra pessoa para me substituir, que daí Hum. nesse período eu já era supervisora de um setor, Uhum, eu ia treinar uma outra pessoa para ficar no meu lugar, né? uhum. E eu queria cumprir com aquela palavra que eu tinha dado,
Mas também eu já estava toda naquela empolgação, né. Aí ele falou assim: "Não, deixa, eu tô vendo a tua empolgação, tô vendo como você tá, já tá dando início lá na tua empresa, só treina alguém agora, não precisa ficar até o final do ano", porque era em período de Copa ali, acho que metade de ano, Uhum. lá por julho, agosto, e eu tinha falado que saía só no final do ano. Acabei saindo em setembro. Aí eu pedi a conta, no final das contas ele me deu a conta, o dinheiro que eu Já te recebi já me ajudou. ajudou mais um pouco, o dinheiro que ele me deu ali por ter feito tudo bem certinho, né, e sempre fui muito honesta com ele. Eu já comprei mais equipamentos, mais coisa, já veio o seguro-desemprego, já deu tudo certo. E daí dali em diante eu comecei. Tá começando. Uhum. E Regi, e hoje qual é o salgadinho, assim, que é recorde de você, o que que você é o salgadinho e doce, você faz mini É, churros, né? de doce, a princípio, né, a gente tem só os churros e docinhos da família do brigadeiro. Aham, Os docinhos não sou eu que faço, é a minha irmã, aham, mas ela tem criança pequena, então ela não quer investir mais do que isso e fazer mais isso por causa das crianças, né, aham. aí ela faz só os docinhos. E eu faço os salgados, assim, o que a gente não pode deixar faltar, né, que é o recordista, assim, são os fritos ali da família da coxinha, os risoles. A coxinha, em primeiro lugar, ela não pode faltar, né, é o carro-chefe. E, assim, o queridinho de todos, né, além dos salgadinhos fritos, nós temos os pastéis, as mini pizza, temos também empadão, torta fria, que fazem bastante sucesso. Ai, olha, eu sou suspeita em dizer que são maravilhosos. E Regi, e qual é o maior desafio que você encontrou nesse seu caminho de empreendedora? Olha, assim, é aquela famosa coisa que a gente sabe, mas acaba fazendo de conta que: "Não, esse eu não vou fazer assim, comigo vai ser diferente", é o tempo. Uhum. Eu comecei a empresa justamente porque eu queria mais tempo, né, mas Aham, quando a gente começa, a gente fala: "Não, eu não vou fazer igual a todos, que vou ficar presa no trabalho, eu vou ter o meu tempo livre". aham. E não foi bem assim. Lá no início, meu braço direito era a minha mãe, né, ela me Uhum. ajudava em tudo, 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 tudo. Se eu precisar, daí eu tive mais um filho. Eu que já tinha um filho, falei: "Agora que eu tô com tempo, eu vou ter mais um filho". Eu tive Aham. mais um filho, agora eu tô com 2 filhos, o grande e o pequeno, o Eric e o Heitor. E a minha mãe me ajudava em tudo, tudo, tudo. Era meu braço Hum, direito, tanto para ajudar a cuidar do Heitor, que era pequenininho, ou para ajudar na uhum, empresa, ou uhum. se durante o meu resguardo, que eu estava de licença, ela tomou conta de tudo, né. É claro que eu reduzi as quantidades. Meu marido parou de trabalhar fora, a nossa renda familiar, a minha renda familiar dos salgadinhos era uma renda secundária. Ela era Uhum, só um complemento da minha casa. E o meu marido trabalhava fora. Só que daí ele foi para a rua da empresa, depois ele ficou com um problema na coluna, uhum. não conseguiu mais trabalhar fora, não conseguiu nenhum tipo de auxílio. A nossa renda Hum. do salgadinho, que era uma renda auxiliar, que era apenas um complemento, passou a ser a renda principal. E quando meu filho estava com 1 ano e pouco, 2, a minha mãe ficou doente. Ela Ah, foi bem nesse Isso, período? meu filho estava com uns 2 anos, quando Uhum. 1 ano e pouco, 2 anos que a mãe ficou doente. E foi uma luta grande, né, foi um câncer que deu nela. Eu estava preparada nesse período ali, com 2 anos de empresa, né, digamos, preparada para, assim, para crescer, né. Já tinha feito panfleto, eu ia fazer uma divulgação nas escolas, que eu fazia cobertura de formatura também, levava Aham. salgadinho de formatura em grande quantidade, e estava tudo pronto naquele período para a gente fazer a divulgação. Eu lembro que eu tenho ficou uma caixa grande lá com mais de 4.000 panfletos, que nem foram mexidos, porque minha mãe ficou doente em novembro. Daí veio o mês de dezembro, janeiro, foi internada, fez cirurgia, fez várias cirurgias, o processo foi bem longo. Eu abandonei tudo, paramos de trabalhar. Meu marido ficou cuidando dos 2 filhos, né, em casa. As minhas irmãs sempre ajudaram, só Uhum. que como eu estava mais perto de casa e a mãe trabalhava comigo, ela era o meu braço direito, assim, nada mais do que eu ajudar ela sendo o braço direito dela nesse período, Nesse né. momento. Eu abandonei tudo ali, paramos, fazia o que dava, e passei mais a me dedicar a ela, a cuidar dela. Fiquei no hospital com ela por bastante tempo. Teve uma das vezes que ela ficou internada foi 45 dias direto, né. Meu filho Uhum. estava com, acho que ele não estava com 2 anos ainda, quem fez o desfraude foi o meu marido, Você nem dele. participou Eu do não estava, eu desfraude? estava mais no hospital, né, Aham. e quem fez o desfraude dele foi o meu marido, né. Olha só. Só que daí ele não fazia nada na empresa.
A Uhum. empresa a gente parou, ficou tudo ali. Aí falando dos panfletos ali, eu lembro que eu fui achar essa caixa de panfleto assim, ó, tempos depois, acho que uns 3 anos depois, eu achei aquela caixa lá, falei, o que que tem na caixa? Fui olhar os panfletos, nossa, era preço antigo, propaganda antiga, né? Aham. De tempos atrás. E com a minha mãe foi uma luta assim longa, foi um período de 7 anos 7 anos, eu ia 7 anos, perguntar, é. ela ficou 7 anos. Isso, foi Uhum. 7 anos de luta com ela. Agora tem 2 anos que ela é falecida. Faleceu. Eu dei continuidade, né, à empresa sozinha. Depois eu mudei da casa da minha mãe, que era nos fundos da casa dela. Eu ampliei a minha, Uhum. modifiquei a minha garagem. Eu tinha garagem grande, modifiquei, transformei em empresa atrás da minha casa. E sabe quando e quando tem aquela, quando chega aquele momento de você falar assim, pronto, agora chegou o momento de eu dar um passo à frente. Aí eu lembrei qual foi o motivo pelo que eu comecei, sabe? Aham. Eu ia ampliar a minha empresa, eu ia contratar funcionários, eu tenho um terreno que eu ia construir o galpão, fazer o projeto, né? As Sim. ideias da gente, Aham. assim, o projeto fica na cabeça. Eu tenho um terreno lá, eu ia fazer um galpão gigante para fazer uma casa de eventos na frente e a minha empresa de salgados nos fundos. Essa ideia ainda não saiu, né? Aham. Ela tá num Não foi cantinho, não foi descartada, né? descartada. Mas eu comecei a lembrar pelo qual motivo eu comecei, que era para eu ter mais tempo. Eu Uhum. queria ter mais tempo. Eu queria me dedicar mais com os meus filhos, com a minha família, comigo mesma, né? Uhum. E daí depois que a mãe faleceu, eu comecei a perceber o que é o tempo, né? Aham. Quando que eu vou me dedicar com os meus, sem ser trabalho? Uhum. A mãe faleceu e eu deixei esse projeto guardado. Eu falei, não Uhum. vou colocar ele em prática. Vou me dedicar com os que estão por perto, né? Aham. E agora sobra mais tempo, agora tá sobrando mais Mais tempo. A gente tempo. não trabalha mais domingo, que eu trabalhei bastante tempo, eu trabalhei de segunda a segunda. Uhum. Porque a gente fala em festa, as pessoas, elas fazem mais festa no final de semana, né? Aham. É no sábado, no domingo que tem mais festas. Isso. Então, você tem que se dedicar. Se é a tua empresa, eu vou vestir a camisa da minha empresa e eu vou trabalhar Uhum. conforme eu preciso, né? Uhum. Aí, agora, de um tempo pra cá, eu não trabalho mais domingo. Eu Uhum. atendo de segunda a sábado. Uhum. Domingo eu deixo tempo pra eles. Aham. Às vezes acontece de uma amiga, um parente, né? Uma pessoa mais próxima Sim. precisar. Eu abro uma exceção ou outra, né? Uhum. Mas ele já olha assim pra mim, ué, mãe pegou serviço pra domingo? Aham. Mas eu tenho mais. Tô Tô tentando, né? tentando ter o tempo, Tentando ter um né? tempo a mais com eles. Regi, a vida ela traz momentos para nós que acaba a gente tendo que reformular, né, a nossa vida física e a nossa vida até espiritual dentro da gente, né, para tentar entender ou pelo menos confortar nós mesmos de que ok, agora, mas a minha vida continua, né? Tenho filhos e marido e a minha empresa para eu tocar em frente, né, para não parar, né. Esse período que a sua mãe ficou internada, que você disse que parou, daí você só estava trabalhando, assim, em alguns períodos, assim, para não fechou totalmente ou você realmente Não, fechou? nós não Não? fechamos totalmente, porque, como eu disse, nós somos em 3 irmãs, né? Uhum, E elas também são bem dedicadas. Elas também são bem família e ajudavam em tudo. uhum, Só que daí também, nesse período, uma das minhas irmãs engravidou, depois ela engravidou de volta, teve 2 meninas. Ela já não podia ficar como acompanhante no hospital. uhum, Eu fiquei entendi. como acompanhante no hospital por bastante tempo, o pai também ficava. Tinha Uhum, uma amiga nossa da família, a Denise, que também ficava no hospital. uhum, Então a gente sempre fez um revezamento. Só que daí eu não podia, eu tinha até medo de eu marcar um compromisso com o cliente e chegar em algum momento a mãe não estava legal, o pai me aham, chamava, eu abandonava tudo. O pai só falava, Jane, corre, a mãe não está bem. Eu uhum, largava tudo que estava fazendo e eu saía correndo para ver ela. Então eu hum. até cuidava com os horários que eu pegava encomenda, porque eu sabia mais ou menos a mãe vai O precisar de mim, porque ela vai aham, fazer quimioterapia, ela vai chegar da quimio, ela vai precisar de mim, tal dia, uhum, tal horário. Eu já uhum, sabia mais ou menos o cronograma, né, entendi. do Aham, tratamento do dela. tratamento. Então eu tinha esse cuidado para eu não pegar compromisso durante aquele período. Uhum, E como foi bastante tempo, né, então eu fui me adaptando. aham. Dentro desse período também veio a pandemia, É, daí né? parou tudo, né? Teve um momento ali da pandemia que a mãe também pegou Covid.
E a gente teve que cuidar dela, eu corri para cima e para baixo, eu também peguei. Daí, na pandemia, as casas de festas, elas foram a última que voltaram, né? É. As festas e eventos também foram um dos últimos a serem liberados. No início, quando começou a ser liberado, as festas eram pequenas. Eu tive, assim, que me adaptar àquele momento. Uhum. Graças a Deus, eu tenho umas ideias, assim, que às vezes elas aparecem e acaba dando certo. Como eu falei ali, a minha renda com a empresa, os salgadinhos, ela era uma renda secundária, era só complemento. Meu marido foi para a rua da empresa, as costas dele já não colaborava mais, porque ele é mecânico de máquina pesada e não conseguia mais. Não teve nenhum auxílio, não conseguiu, o INSS não autorizou. Uhum. E entrou a pandemia, né? Parou tudo. Uhum. Ali me adaptei, me reorganizei com as minhas coisas. Já que as festas são pequenas, eu vou fazer em porções pequenas. Uhum. Mas, assim, estraga tanta gordura, né? Eu trabalho com gordura vegetal, a frigideira é grande. Ela estraga a gordura a gente fazer uma porção pequena. Uhum. O meu lucro, a energia elétrica é o próprio material, então o meu lucro não vai ser o mesmo eu trabalhando com porções pequenas. Mas se eu divulgar mais e eu tiver mais clientes, a minha porção pequena eu vou fazer bastante porções pequenas. E deu certo. Eu fazia no final de semana, durante aquele período ali da pandemia, que não poderia fazer festas grandes e não tinha as festas pequenas. Naquele período ali, eu fazia as bandejinhas pequenas, com porçõezinhas pequenas de salgadinho. Com 10, com 20, divulgava o preço. Eu fazia todas as bandejinhas e eu esperava no portão, os meus clientes, na cerca, o álcool na mão, Álcool em gel, né? borrifador, Aham. com álcool numa mão e as sacolinhas na outra. E era igual a McDonald's, por exemplo, Aham. uma empresa grande, onde os carros só passavam e eu entregava pelo vidro do carro. Aham. Encostava outro carro atrás, entregava outra sacolinha, o carro passava. Eles nem chegavam a descer do carro, a gente não tinha contato. Aham. E assim a minha renda foi voltando ao normal, com pequena quantidade, mas várias pessoas. Às vezes não é Nossa, foi uma a adaptação. quantidade, sim a qualidade, né? E daí, então, o meu número de clientes aumentou naquele período, porque muitas pessoas precisavam em pequenas quantidades. E eu consegui ainda sustentar tudo e pagar todas as contas em dia, Que né? legal. E deu certo. E deu certo. E você teve alguém que você se inspirou quando você resolveu, focar nos salgadinhos, assim? Naquela seus 13 anos ali, ó? Foi uma inspiração que não tem nem como não lembrar, né? Ou não mencionar, foi a minha mãe. A mãe A mesmo? mãe, Ó, ela fazia? Ela cozinhava Hum, para fora, uma coisa não. assim? Não? Ela fazia para Não, vocês? para nós. Ela sempre gostou, sabe? Ela contava uma história de que quando a gente era criança, as condições eram ainda mais difíceis, né? Aham. Não digo que hoje não tenham condições difíceis para algumas famílias, mas naquele momento a nossa família passava por umas condições difíceis e a mãe foi fazer comida e acabou o gás. Aí ela foi na casa de um parente, do meu avô, pediu dinheiro para comprar o gás emprestado, foi lá e comprou o gás. Pediu mais um dinheiro e foi lá e comprou uma carne moída e uma massa de pastel. E ela disse que ela fez um monte de pastel, colocou numa cesta e falou pro meu tio, você vai lá na frente da Tupi e vende esses pastéis por valor tal. Só volta para casa quando acabar o pastel da cesta. Aí ele foi, vendeu os pastéis lá na Tupi, empresa, voltou para casa com o dinheiro e a cesta vazia. Ela foi lá e pagou o gás. No outro dia ela fez mais pastel, com o dinheiro que sobrou, comprou de novo, fez mais pastel. Foi lá e pagou o dinheiro emprestado que ela tinha pego para comprar carne moída e o pastel, a massa. E no outro dia ela fez por alguns dias aquele movimento ali, mas era difícil também para outra pessoa ir vender, né? O meu tio ele estudava, era menino novo ainda. Então ela supriu aquela necessidade ali, mas a ideia e a força de vontade ficou. E Então, olha só, e a ela gente essa atitude dela já despertou sim, em porque a gente aprende, vocês. né, que trabalhando a gente consegue conquistar as coisas. E se você quer alguma coisa, nada mais bonito do que a gente correr atrás daquilo que Correr a gente quer. atrás. Não, E nada vem fácil, né, nada vem Regi? fácil, então a gente batalha, né? É. Batalha, vai atrás, corre, tem uma ideia daqui, coloca em prática. Alguns sonhos ainda ficam guardadinho para a gente, quem sabe, um dia colocar em prática.
outros a gente vai tentando colocar em prática no dia a dia, e assim vai indo. E Regi, e hoje os salgadinhos da Regi ali, ele não é hoje ele não é um salgadinho que não é conhecido, muito pelo contrário, né, eu vejo assim que você é muito conhecida aqui na cidade, aqui nas regiões, a gente fala salgadinho da Regi, todo mundo já conhece ou quem não conhece quando experimenta se apaixona, né. E você esperava assim, desses 2 anos, né, nesse percurso, depois desses 2 anos que você, não tem a sua mãe, que daí você acabou pegando força e entender que com certeza ela estaria falando o pouco que eu a conhecia, ela ia falar assim: "Não vai parar, né, Regi, você vai continuar e vai brilhar, né". Você esperava, assim, Olha, esse sucesso, assim, que você tem hoje? graças a Deus, tem bastante gente que conhece, meu salgadinho é bem conhecido. Nós temos, assim, por uma sou muito grata, né, na redondeza da minha casa, eu não precisei fazer propaganda longe. Eu fiz propaganda pertinho de casa, até teve um período em que, logo que eu comecei, ali que a mãe me ajudava, a gente fazia panfletagem pertinho de casa, porque ela tinha um problema no joelho, doía o joelho dela, então: "Ah, vou fazer uma caminhada". Eu falei: "Então vamos juntar, né, o útil ao agradável, a gente sai fazer a caminhada, entrega uns panfletos e tudo certo". Mas é só por pertinho de casa, né. E a gente saía, fazia essa caminhada, entregava os panfletos, quando a gente chegava de volta no portão de casa, do portão eu já escutava o telefone tocando, que já era cliente. Olha, que Naquela época legal. ainda não tinha, as pessoas ainda não usavam, né, o WhatsApp com uma certa frequência, Uhum. como é hoje, então era muito telefone fixo, né. Aham. Então quando eu chegava no portão de casa, eu já escutava o telefone tocando. Eu ia correndo lá atender o telefone e tal. Chegou um momento que nem a caminhada e entregar panfleto já não dava mais, porque meu telefone daí não parava. E daí depois apareceu mais tecnologia, Instagram, né, as redes sociais, o WhatsApp que facilita, e foi as pessoas conhecendo, tem bastante escolas, né, por perto da minha casa, são 3 escolas perto de casa, as igrejas também, com muitos eventos. Empresas também te Isso, a contratam, né? principal empresa que foi, assim, meu carro-chefe, que eu atendi os 3 turnos, era a Tupi. A Tupi. Uhum. Olha Que me só. alavancou, assim, bastante, que a procura foi grande, também veio muitos clientes da Tupi. Daí depois os próprios clientes levam para casa a informação, né. A Daí vai um passando para o outro, Isso. né. Aí, por exemplo, o marido trabalha na Tupi, mas vai fazer uma festinha para um filho em casa. Aí comenta com a esposa: "Ah, a gente pega na empresa de tal lugar, lá os salgadinhos da Rede". Às vezes acontecia da esposa falar: "Ah, eu conheço também, a gente compra na minha empresa", né. Ah, é isso. Isso, meu, muito legal quando acontece É. situações assim. E eu acho muito bacana, Regi, porque a forma que como a tua empresa é diretamente com você, e você é muito prática, né. A gente manda mensagem, você já me salvou várias vezes, né, coisas de última hora ou: "Ah, vamos fazer uma reunião, alguma coisa", eu mando mensagem para você, eu pergunto: "Regi, será que você consegue me salvar amanhã cedo, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, você consegue?". "Consigo", né, quantos você precisa. Então essa tua, disponibilidade, a gente consegue ver em você e no próprio teu produto que tem muito amor ali, né, que o que você faz é com amor. Então quando tem amor, assim, as coisas fluem, as coisas acontecem, conquistas são realmente conquistadas, né, a gente consegue chegar ali nos objetivos. Então esse teu acesso a você é muito gostoso, né, não tem uma barreira, né, aquela coisa, aquela mensagem que você manda, demora para alguém dar o retorno, então assim, essa teu administrar é muito gostoso é com facilidade, né, eu dizendo como tua cliente, né. Sim. Olhando pelo ponto de vista de que a gente se desdobra mais, né, porque Sim. eu faço o setor de compras, sou eu. Sabe aquelas empresas que a pessoa fala: "Ah, eu vou passar para o financeiro", sou eu. "Ah, eu vou passar a ligação sua lá para o setor, para a expedição", Aham. sou eu também. Marketing, "Ah, sou eu vou eu passar para também. o marketing". Ah, se deu alguma coisa errada foi o pessoal do compras, foi Você é lá, todo né, segmento ou é um eu só, sou né? todos, é. Mas como, não tem um fluxo muito grande, né, nossa empresa é uma empresa pequena e familiar, eu consigo conciliar todos os,
E o atendimento do WhatsApp, do celular do cliente, né? Uhum. Eu faço questão de eu fazer. Uma vez até pensei em terceirizar, porque ele me toma muito tempo. Uhum. Mas eu procuro, assim, ser bem objetiva com o cliente. Eu mostro a foto, o tamanho do salgadinho, os sabores, para quando você precisa, sim, eu consigo, eu não consigo. Né? Eu sou bem direta, bem objetiva, tento fazer com que dê certo sempre, eu conseguir fazer aquela entrega, né, no horário que a pessoa precisa. Gosto de pontualidade com as minhas entregas, com os meus horários ali, porque geralmente são empresas. Daí eu fico me imaginando e me colocando às vezes no lugar, né, do cliente. Imagina a escola, eles têm 15 minutos de lanche, né? É. Então eu tenho que chegar lá no horário combinado, porque senão vai passar o horário do recreio. E as professoras não vão poder fazer a partilha delas no horário que elas precisavam, que o recreio é curtinho. Uhum. Uma empresa, por exemplo, a Tupi, ela tem um horário certo do lanche, né? Dos funcionários, eles param um Uhum. setor. Então eu tenho que ser pontual, eu tenho que estar lá no horário combinado. E eles gostam disso, e eu vejo que isso cativa muita pessoa. A Isso, responsabilidade, a organização, né? Esse olhar, olhar também para o outro, como você, como profissional ali, você também, quando faz os salgadinhos que vão passar lá na sua casa para retirar, eh, eu vejo que você se preocupa muito, porque você não quer entregar o salgadinho frio, né, um churros frio, então uhum, você é muito pontual, né, você é bem, é. assim, até exigente naquele, né, qual é o horário que você vai passar, para qual horário você quer, e quando a gente começa a demorar um pouquinho, você já manda mensagem, né: É, "Olha, já está para a pronto". pessoa saber que eu fiz no horário combinado. Se ela veio ali mais tarde para fazer a retirada, não tem problema, Uhum, mas eu fiz conforme nós combinamos. uhum, Alguns salgadinhos podem esfriar, né, o empadão adoro entregar o empadão quentinho. Fico uhum. até orgulhosa quando eu entrego aquele empadão quentinho, porque é tão gostoso a gente comer, né, ele Ficou quentinho assim. muito bom. Então eu fico feliz quando eu consigo entregar tudo conforme combinamos, conforme foi planejado. Aí eu aviso o cliente: "Ó, já está pronto". Ou se eu terminar um pouquinho mais cedo, eu aviso: "Ó, eu consegui terminar uns 10 minutos mais cedo, caso você queira já vir buscar", né. Ou então se é algum local, salão de festa, vai ter estufa. A pessoa às vezes, Uhum, pela ansiedade, né, da mãe ou de quem está organizando a festa, a pessoa se precipita e pede para muito cedo. Eu pergunto: "Mas vai ter estufa lá nesse local onde é a entrega?". Se vai ter estufa, não me preocupo, porque ele vai para a estufa, ele vai ficar gostoso, vai uhum. permanecer quentinho, crocante. E às vezes não tem. Aí às vezes a mãe fala assim: "Não, eu só quero que você me entregue mais cedo, para eu não me preocupar com o horário depois". Aí elas às vezes, assim, pedem para 10 horas da manhã. Eu falo: "Mas você vai servir o salgadinho no almoço? Vai ser que horas você vai servir?". "Ah, não, eu vou servir só 4 da tarde". Eu falei: "Mas você não Hum. prefere que eu te entregue então às 3h30? Que daí eu entrego bem quentinho". "Ah, mas você vai entregar mesmo às 3h30?". Eu falei: "Com certeza, pontual". Uhum. E eu entrego 3h30, porque daí ela vai só arrumar ali na mesa, ou você vai colocar numa bandeja, você só vai abrir a caixa, né, e ele Aham. vai ficar quentinho. Se eu entregasse às 10 da manhã até eles comerem às 4 da tarde, né, só pela ansiedade dela, aí eu Aham. deixo a pessoa tranquila: "Não, fica tranquila que eu te entrego, te dou a minha palavra". Que bacana, E daí Regi. eles ficam mais, tranquilos, né, Aham. pra E Regi, já aconteceu alguma situação, alguma história, assim, engraçada nesse tu essa tua trajetória, ou alguma coisa, inusitada que você possa comentar, assim, olha, diferente, assim, que já, já aconteceu. Assim, não vou dizer que, nunca mais vai acontecer, que pode ser que aconteça, né, a gente cuida hoje em dia para que não aconteça, esse tipo de coisa. Já aconteceu de eu esquecer. Aí eu tinha telefone fixo na época e o WhatsApp. E a pessoa pediu, a cliente pediu pelo telefone fixo. Só que essa mania de a gente tentar fazer tudo e resolver tudo, né? Uhum. Então, se alguém me chamava, eu corria atender. Jane, a mãe não tá bem. Aham. Jane, porque eu falo Jane porque eles me chamam de Jane os mais próximos de casa. Os familiares e Ah, é? amigos mais próximos de casa me chamam como Jane. Jane, corre que a mãe não estava legal. Outros me chamam de Regi, né? Eu Aham. atendia. Jane, corre, precisa de você aqui. Então, atendi o telefone, não anotei o pedido no papel, era Aham. uma amiga minha de bastante tempo que ela não conversava comigo. Ela pediu o salgadinho no telefone.
Ai, Regi, ela pediu como Regi, né? Ai, Regi, quanto tempo? Eu quero um salgadinho para amanhã, tal horário. Meu, mas como é que tá a tua família, teus filhos? Nós encerramos a conversa como duas amigas. Não lembrei mais do salgadinho, porque nós encerramos a conversa como amigas, né? Aham. E eu não lembrei mais da encomenda que ela tinha feito. Quando chegou no outro dia, ai, sabe aquele choque no coração da gente, assim? Aham. Aquela situação que dá aquela, tu não sabe se tu infarta, se tu foge. E eu esqueci do Você salgadinho foi dela. lembrar daí no outro No dia? outro dia, quando ela me ligou, Regi, tá pronto? Ah, meu Deus. Quando ela ligou no outro dia, Regi, tá pronto? Eu falei, meu Deus, ainda de conhecido, de amiga, né? Eu falei, Uhum. não, mas até você chegar aqui, até você sair da tua casa e vir buscar, vai estar pronto. Aí a gente deu risada, tudo, eu expliquei a situação. Uhum. E tem que cuidar para não acontecer isso. Eu acabei tirando o telefone fixo, agora é só no WhatsApp, Só eu falei no WhatsApp, eu Já fica reviso o telefone, registrado, né? registro, Uhum. então não tem mais como esquecer. Uhum. E teve uma outra situação que foi muito engraçada, que eu deixo os churros para o final. Eu frito todos os salgadinhos, arrumo na caixa e deixo os churros para o final para ele permanecer mais quentinho. Eu coloquei o salgadinho na caixa, coloquei uma divisória, só que eu coloquei a tampa, né, para permanecer fechadinho. Arrumei tudo, conferi o pedido. Ah, tá pronto. Chama o motoboy. Motoboy, meu marido. Chama para fazer a entrega. Ele colocou na caixa da moto e foi. Dali um pouco a cliente bateu uma foto e mandou para mim. Regi, a caixa veio vazia. Eram várias caixas e Aham. uma delas estava vazia, porque eu não coloquei os churros lá dentro, era para colocar depois. Ah, meu Deus. Ela, como é que tu entrega uma caixa vazia? Eu falei assim, nem eu não sei. Deixa eu cair a ficha aqui e ver o que aconteceu. Uhum. Aí eu comecei a lembrar, não, porque aquele cliente ali faltava eu acrescentar os churros, então é os churros que falta. Uhum. Dela, Regi, a gente não comeu, tá? Não, ninguém mexeu nada. Eu abri agora, falei, não se preocupa, eu sei que vocês não mexeram. Agora já lembrei o que aconteceu e eu já vou tomar providência. Ele já leva para você, não se preocupa. Aí então, depois ele pegava no meu pé. Sim, vai entregar a caixa vazia pro cliente? Eu falei, não. Quando é muita coisa, né? É. Quando é muita coisa, agora não. Antes de sair, não sai sem eu revisar. É, Eu tem que reviso todos revisar. eles. Uhum. Como não tem outra pessoa para fazer essa parte, então, por mais que fui eu mesma que fechei, eu fechei as caixas, mas antes de sair para entrega, eu reviso todas elas para depois eu mesma lacrar. E eu lacrando a caixa, eu sei, não, essas aqui eu já revisei, essa tá certinha, pode levar Pode para entrega que tá tudo certo. Hoje, o seu marido trabalha com você. Ele entrega os Isso, salgadinhos, ele né? faz as entregas, a correria de mercado é ele que faz. Uhum. Eu ligo para fazer pesquisa de preço, ou então compro de fornecedor que é de distribuidoras maiores, né? Uhum. Diretamente pelo WhatsApp. Mas quando é correria de mercado, é ele que faz. Manutenção de máquina, né? Nossa máquina está com 12 anos. E se eu imagino assim que o cuidado que a gente tem, o carinho que a gente tem com as nossas coisas, faz com que a durabilidade seja maior. Sim. Porque a gente sabe que é caro, o quanto custa para a gente adquirir as coisas, né? Sim. E eu comecei ali, quando a gente começou, era um freezer só. Hoje eu tô com 9 freezer, entendeu? Então, eu precisaria até de uma câmera fria, mas eu não quero agora dar aquele passo. Agora eu vou dar o passo, vou fazer o galpão, eu vou fazer a empresa crescer, contratar pessoas, que daí foge do meu propósito. Meu propósito era ter mais tempo, e se eu for dar esse passo para fazer tudo isso, eu vou voltar lá naquele período onde eu não conseguia nem dormir direito. Fica preocupada, né? Em ter tanta coisa para fazer. Então, já que a gente passou pela fase mais difícil, que foi quando ele foi para a rua, que ficou sem emprego, a coluna dele já não colaborava, o INSS não contribuiu com nada, não teve auxílio nenhum. A parte em que passamos ali pelo Covid, minha mãe doente, se eu conseguir superar todos esses obstáculos, que agora que eu estou mais tranquila, as crianças já estão grandes, né? Eu já estou com um filho de 17 anos. Que também te ajuda, né? Isso, rapaz, grandão já, coisa mais linda. Tem meu filho pequeno também. Os dois são lindos, né? O Heitor já está com 9 anos. Então, se eu passei por todas essas fases, eu acho que é um dos sonhos que ele vai ficar ali guardadinho, né? Ele não está descartado, não tá descartado, amortecido ali, né? Tá descartado, não está descartado, mas que talvez eu não preciso colocar ele em prática, que todo o restante já supriu aquela minha vontade, aquela minha necessidade de ter a minha empresa, por menor que ela seja, né? Mas com todo o cuidado, com todo o carinho que eu sempre quis. Ai, Regi, a sua história, assim, ela inspira
muitas pessoas que estão lá nas suas casas, estão talvez em algum trabalho e acaba também tendo alguns sonhos, né? E daí acaba não acreditando. Ai, não vou fazer, não vai dar certo, ou não estou preparado, né? E nós nunca vamos estar preparados. Eu vejo assim, eu com eu mesma, a gente tem que se jogar, tem que fazer. Nós estamos nessa vida vivendo, então nós temos saúde, né? Então, agarrar o que você que quer, pode tenta, se não der certo, ok, mas tentou, né? Tentou. Fez, não fiz, só deu um período, ok, tá sendo válido, né? E esse tempo da gente realmente, que nem você administrar ali, ai não, agora não vou dar esse passo, eu preciso de uma respirada. Então, nessa respirada, eu preciso contabilizar, e muitas vezes essa contabilidade, o momento de estar com a família, de estar curtindo, ele não tem preço que pague, né? Ele é muito mais valioso. Essa foi a conclusão que eu cheguei, porque daí a gente para pensar pelo qual motivo começou, né? Uhum, Então, o motivo pelo que eu comecei foi para ter mais tempo, que é aquela uhum, ilusão, né? aham, Eu vou ser empresária, eu vou ser empreendedora para ter mais tempo, né? uhum, Que é totalmente o contrário do que a gente imagina. E a gente pensar, mas eu não vou fazer igual as pessoas que ficam se matando e trabalhando aí 24 horas. E no fundo eu estava indo por esse caminho, uhum. né? Então agora que eu estou conseguindo ter um pouquinho mais de folga, o fato de eu estar aqui já estou super feliz, Ai, que bom, porque eu consegui Regi. administrar o meu tempo para que hoje eu pudesse estar aqui, Pois é, né? é. E se eu tivesse de repente, com mais atividades, mais coisas para Uhum, fazer, ou se eu fosse CLT, ou se eu não tivesse colocado em prática uhum, essa minha vontade, quem sabe eu não poderia estar aqui, porque é. o meu tempo já seria diferente. Já Assim, teria as umas crianças estão limitações. crescendo e eu Uhum, estou trabalhando, tento trabalhar cada dia um pouquinho menos, né? A minha uhum, jornada, a minha rotina ali diária ser um uhum, pouquinho menor, para que a uhum, gente tenha mais tempo, que foi essa a minha intenção, né? aham, Então eu quero sim, que a minha vontade, a minha intenção lá do início, eu uhum. consiga colocar em prática. Mas para isso a gente tem que lutar bastante, né? Sim, tem. E tem que batalhar, tem que correr atrás, não abrir mão de algumas coisas, mas também Uhum, não ser escravo, né? sim, Porque o que não volta, o tempo é o que não volta. não Dinheiro a volta. gente pode até É, conseguir de outra maneira, com outra atividade, mas o tempo não volta. não volta. E a gente tem que acreditar em nós, né? Se você acreditar em você, o restante, ele é um complemento. Se o teu grupo, até familiar, acreditar em você, ok, tenho mais força, tenho mais potência para seguir. Mas se não acreditar, se você não acreditar em você, você não consegue alcançar, né? Então, muitas vezes, a gente vai estar sozinho no nosso caminhar, né? Naquela realização de um sonho, naquela mudança, e você vai ser chamada de louca. Como é que você vai fazer isso? Como que você vai parar? Como é que, né? N situações que chamam a gente, julgam, né, nós de alguma maneira, mas você tem que ser aquele macaquinho do, né, não escuto, não Aham. vejo, né, não falo e vou. Porque você chega lá, a gente chega lá, né? Todos nós Essa chegamos frase lá. até eu já ouvi, né? Uhum, Tu é louca de fazer, tu trabalha demais. Meu uhum. Deus, tu vai trabalhar amanhã de novo, mas é feriado, mas é domingo. Eu falei, não, mas eu dei a minha palavra e eu vou fazer, E quando a né? gente trabalha com amor naquilo que a gente gosta, não é trabalho, né, Regi? Isso, às vezes a hora passa assim de um jeito que a gente nem percebe, né? Uhum, Passa e eu acabo me empolgando, e uhum. eu até faço coisas além do que estava na minha programação de fazer. Quando eu Programação. vejo, já fiz, ou eu Uhum, já me comprometi até com alguma outra coisa, que não era nem para ter comprometido, porque eu queria deixar livre aquele momento, mas quando eu vi, já foi. uhum. A gente acha que o tempo, o dia tem mais de 24 horas por tanta coisa que coloca na programação, né? É verdade. E Regi, nós temos aí umas fotos que você encaminhou aqui para nós, dos seus salgadinhos. Vamos mostrar para o pessoal, para todos ficarem com água na boca, porque é maravilhoso. Olha lá. Ali são os kits, né, Regi, que você faz, né? Isso. Os salgadinhos, Tem docinhos. pastel, tem os salgadinhos da família ali da coxinha, os risoles. Aqui Uhum, na frente aparecem os brigadeiros e beijinhos, que uhum, esse é a minha irmã que faz, né? aham. Ela no momento não quer. Ela fazia bolo também. Nossa, uma mão Ah, que maravilhosa para lindo. bolo, Aham. mas devido às crianças pequenas, ela não quer voltar, né?
que é curtir as Aquela lá meninas é primeiro. a torta fria lá, Torta né? fria, Empadão, empadão, que uhum, bacana. quibe, pastel. É maravilhoso, gente, esses docinhos da Rede. Nossa, vocês, quem é de Joinville aqui, região, olha, não deixa de experimentar, né? E Regi, e para você que está conosco até agora, nós vamos trazer uma surpresa, um brinde para você. Então, eu vou sortear um kit de salgadinhos dentro lá do Instagram. Então, você se inscreve no canal aqui da Bia, faz a sua inscrição aqui no canal, e lá dentro do Instagram, você vai marcar um amigo e curtir a postagem. Que daí, dentro das curtidas e você marcar um amigo lá dentro, a gente vai fazer um sorteio de salgadinhos da Rede, bem gostoso, com um kit delicioso para vocês. E infelizmente o nosso tempo já está acabando. Regi, quero te agradecer por você ter aceitado o convite. Foi muito boa conhecer a sua história, né? Compartilhar esses momentos da sua vida. E agradeço a todos que estiveram acompanhando nós aqui. Não deixe de se inscrever no canal, de seguir nós no Instagram. Regi, qual que é o seu Instagram? É Salgadinhos da Regi. E perdão. Eu agradeço também, né, o convite. Fiquei bem feliz em participar. Até achei que no primeiro momento ali, por ter uma vida tão simples, ser uma coisa tão natural, né? Achei que não tinha nada para compartilhar. Mas eu acho que dá para incentivar algumas pessoas. Com E certeza. que se a gente trabalhar e fazer certinho, dá certo. De a gente realizar os sonhos, de sustentar a família, de colocar as vontades em prática e de curtir um pouquinho mais, né? De ter um lazer. Com certeza, Regi. Sabendo administrar, né, todos os momentos. Sem dúvidas, a sua história é uma história enriquecedora, inspiradora para muitas pessoas. E te agradeço, Regi. Obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço pela participação e pelo convite. E agradeço a você que acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima.